Olá, irmãos, a paz de Yahushua esteja sobre vocês. Hoje, gostaria de falar com os irmãos e ouvintes sobre coisas que o mundo tem dito que é normal e comportamentos opostos ao que Yahushua e a Igreja ensinou. Este mundo oferece a ideia que muitas coisas são normais, mas realmente não são. O sistema deste mundo. Por exemplo, sobreviver nesse mundo onde você paga para sair de um local a outro, se for comprar algo em outro estado ou na fronteira de um país, tem que ter limite de gasto, senão aquilo que você comprou não volta para casa com você, então seus produtos ficam para agências do governo. Enfermidades surgindo todo ano, e a solução que o mundo te oferece é se proteger com utensílios fúteis que nada protege realmente, e logo em seguida, eles vêm com a desculpa que tem que tomar vacinas, pois seu corpo é fraco. Mas qual vacina tinha no Éden? Qual vacina Abraão, Moisés, Elias e Davi tomaram na vida para sobreviver na época deles? Nenhuma, né? Pois confiaram em Yahu, e ele os protegia. Mas hoje, as pessoas são incrédulas e confiam na ciência satânica desse mundo. São crentes nos lábios, mas as ações são de descrentes. Você é colocado em escolas para receber ideologia de autodestruição, para aprender a ser um escravo dos homens da elite que pensam que controlam o mundo. Nas escolas, você é ensinado que deve respeitar o próximo, concordando até com os atos errados do seu próximo. Mas desde quando isso foi respeito? Respeito é quando seu próximo quer viver no caminho errado, apesar de ter recebido conselho, então você deixa-o em paz. Se seu próximo quiser ir servir a Satanás, mesmo já tendo ouvido sobre o Evangelho, então deixa-o em paz e te afasta. Pois devemos respeitar o direito de escolha, mas não devemos achar bonito os altares a espíritos imundos. Certo é certo e errado é errado, e precisamos ter consciência disso, principalmente na geração em que vivemos, que hoje está tudo distorcido. A apostasia religiosa. Hoje pessoas são respeitadas por falar mentiras, por ter dinheiro e bens, mas quando as pessoas observam alguém vivendo o Evangelho sem fazer mal a ninguém, eles desprezam e fazem tudo de ruim e pior. Claro que no mundo hoje muitos dizem estar evangelizando, mas quem de fato está? Religião A faz de uma forma, religião B faz de outra, e quando ambas se chocam, saem escândalos. Se proclamam cristãos, mas nada conhecem do Messias. Tanto que ainda estão presos dentro de empresas religiosas que se intitulam igrejas, mas de igrejas não tem nada. Cego seguindo cego, e todos obedecendo dogmas ensinados por homens que lideram templos desviados. Caso você não saiba, as igrejas de pedra que você vê por aí estão absolutamente todas desviadas. Já tem uns 1500 anos desde a fundação da Igreja Católica, e dela foi se originando toda a espécie de desvios da doutrina da Igreja primitiva, gerando assim todas essas seitas com nomes de igreja isso, igreja aquilo, igreja de tal dia, mas na verdade não são igrejas. Dentro desses locais, você tem a ilusão que está próximo do Pai, e vê quem está fora como perdido. Mas quando você sai desses locais, você se comporta como aqueles que você diz ser perdidos. Então estaria sendo você um hipócrita? A farsa política. Ano de Copa do Mundo, e todos já adquiriram sua camiseta da seleção com o demônio estampado nela. Ou será que estão preocupados agora com as eleições? Se dividindo entre esquerda e direita? Como se algum dos lados fosse mudar algo. Ambos os lados servem ao mesmo sistema. É tudo uma farsa de atores que trabalham para famílias satânicas, que planejam trazer o filho da perdição ao poder. Mas você continua pensando que política vai mudar algo. Pior são os exemplos de autoproclamados crentes que vão cantar louvores em passeata de políticos. Aí só pela misericórdia, vê tamanha ignorância e idolatria a homens. Daqui a alguns meses vai sair um monte de falso profeta apoiando candidatos, pois vão ter sonhos de revelações. Os falsos Yahudim. Sinceramente, você olha e não sabe de onde os demônios arrumam tanta inspiração para tanta heresia. Mas calma que piora, pois agora o mundo já sabe do nome de Yahu e Yahushua, que sim são os verdadeiros nomes. Porém afirmo que 99% das pessoas que saem na internet se dizendo Yahudim e apoiando o irmão fulano e irmão ciclano são idólatras e cegos. Por mais que se digam águias, despertos, Filadélfia, mas são fariseus modernos, igual os que você acha nas religiões, e adoram homens da mesma forma. Poucos escapam desse comentário. E digo isso pois já vi e vejo de perto o comportamento dessas pessoas. E tanto na religião, quanto no meio Yahudim, vejo que nenhum dos lados conhece ao Pai Celestial, nem o que Yahushua veio ensinar. Dá para acreditar que tem Yahudim indo para programa de TV se autopromover e causar escândalos? E com isso chamar as pessoas para lutar em TV aberta e ameaçando bater até matar aquele que não concorda? Por incrível que pareça, isso está acontecendo, e muitos Yahudim estão aplaudindo, pois pensam que isso é evangelho.
Mas quando foi que Yalcha ou a igreja primitiva ensinou a espancar alguém? Ó geração sem discernimento, que sai por aí fazendo filhos de inferno como vocês são. A displicência desta geração. As pessoas se acostumaram a ir para o mundo promover promiscuidade, fazendo shows para encher o bolso de dinheiro. Depois se dizem crentes e vão anunciar diferentes evangelhos que confortam almas em pecado, sem mudança total de vida. A terra está literalmente gritando que estamos no tempo do fim, mas vocês estão preocupados com a bolsa de valores e com negócios online. Vocês estão querendo ser o orgulho de mamãe e papai, mas papai do céu fica para depois, né? Vocês preferem agradar os homens e ignorar o pai. E quando as coisas que vocês planejam não saem como esperado, vocês se revoltam igual a bebês mimados e vão murmurar contra o Pai Celestial. E depois seguem a modinha de dizer que são ateus. Mas quando o avião tá caindo, não tem ateu, né? Quando o cerco aperta, vocês querem clamar ao Pai, né? Sinceramente, se você ouvinte soubesse como é difícil falar do evangelho para as pessoas no tempo de hoje. E por favor, não se engane, os que ensinam um falso evangelho no mundo, para eles é fácil e cheio de gente para ouvir. Mas quando nós falamos de renúncia, de conduta e de caminhar juntos como igreja, não aparece um para dizer eu quero. No tempo da igreja primitiva, parece que as pessoas eram mais fáceis de parar e ter interesse para ouvir e viver. Mas hoje é como achar uma agulha em um palheiro. Não importa, você pode tratar as pessoas o melhor possível e explicar com toda a dedicação e sendo totalmente ouvinte, mas as pessoas desprezam e só usam, mas na hora de praticar o evangelho, vão embora, pois é difícil demais a porta estreita. Meu pai, quem tem sede por ti nessa terra? A prostituição virou job, um novo nome para tentar amenizar o pecado, enquanto não veem que estão em uma Sodoma mundial. As pessoas dizendo que têm espírito animal, outros dizem que nasceram nos corpos errados, outros brigando por cor da pele e outros por nacionalidade. Estudo bíblico virou sinal de ter obediência na mente dos que não fazem nada da vontade de Yahweh. As pessoas estão cada vez mais se vendendo por migalhas, trocam tudo do Pai por migalhas oferecidas por Satanás. Pessoas com medo de objetos no céu, pensando que haverá invasão alienígena, mas sem dar conta que esses seres são demônios, e que essas naves são feitas pelos governos, para controlar as pessoas e torná-las descrentes. Dia após dia, cada vez mais sinais do fim surgem. Então as pessoas se assustam, e depois dizem que não tem nada a ver, e que não era sinal coisa nenhuma. As pessoas estão cada vez mais trapaceiros, caluniadores, vaidosos, e se preocupam apenas com o próprio bem-estar. Mas todo mundo, quando a consciência aperta, grita, eu sou cristão, ou então, eu sou Yaldin e sei os nomes sagrados. Sinto muito, mas vocês são filhos do diabo e Satanás, inimigos de tudo que é bom, homens e mulheres maus e mentirosos. Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não são capazes de ver. Por mais que façam um pequeno gesto de bondade, mas buscam se vangloriar e escolher a quem fazem. O chamado final. Agora me diga, caro ouvinte, será que tá tudo normal? Será que está normal esse mundo? Será que é normal ser crente assim como as pessoas estão sendo? Volto a repetir, como já disse em outros vídeos, todos vocês querem o céu, né? Mas não querem o caminho que leva até lá. O relógio celestial está correndo, a porta da graça está se fechando, os ceifeiros estão sendo maltratados e assassinados por vocês. Sim, vocês, falsos crentes que rejeitam a mensagem. Vão buscar ler a parábola do banquete de casamento, que está em Mateus 22, do versículo 1 ao 14, e vejam vocês naqueles que rejeitam o convite. Hoje é fácil estufar o peito e dizer, irmão fulano foi levantado como mensageiro para falar os nomes sagrados. Cegos. Isaías 56, versículos 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados, gostam do sono. O que adianta dizer que seus mestres foram levantados para anunciar os nomes, se eles são cegos e não conhecem os ensinamentos que Yahweh ensinou? Vivem lendo e nada sabem. Em um mundo onde o ter é o que importa, onde os aplausos dos cegos são vistos como aprovação. No mundo onde as pessoas têm medo das enfermidades, mas não temem ao Pai Celestial. Onde sabedoria virou cabelos brancos e faculdade, mas obediência na prática ao Evangelho é vista como fanatismo religioso. Claramente vivemos em um mundo onde as pessoas estão entregues ao diabo e não querem acordar. Espero que você, ouvinte, seja um irmão na fé. Espero que você esteja se esforçando para agradar a Yahweh e não a esse mundo. Espero que você não seja mais um morno, mais um que recebe a mensagem com alegria e joga no lixo uma hora depois. Espero que haja mais alguém com zelo na mensagem, com obediência ao Pai. Pois já cansamos de ver pessoas jogando fora o convite para o reino por migalhas deste mundo. E volto a repetir. É normal? Viver nessa Babilônia mundial? Quem pertence a Yahweh sabe. Nada desse mundo é capaz de preencher o anseio de obedecer-o e agradá-lo, de ver Yahweh sorrindo feliz. Hoje, em meio a guerras, apostasia e crueldade, sabemos que esse tempo em que estamos é temporário. Hoje estamos escrevendo essa mensagem, e amanhã estaremos ao lado do rei Yahusha, em um mundo transformado. Mas até lá, há trabalho para fazer. Espero que haja mais trabalhadores na seara, pois as trevas estão aumentando. Espero ver você, ouvinte, e irmão, no grande dia sendo chamado de filho amado por Yahweh. Não desanime, apesar de tanta tragédia e de ter pouquíssimos falando o correto.
Mas devemos prosseguir e ser achados fazendo aquilo que Yao Shen ensinou. E lembre-se, enquanto você não viver aquilo que Yao Shen ensinou, você se torna compactuante das obras das trevas. Enquanto você descansa na sua vida normal, os irmãos estão sendo mortos espiritualmente, por ouvir e viver como lobos ensinam. O nome de Yao está sendo pisado, os altares de Baal estão dentro das casas, e vocês chamam de cultura e de tolerância religiosa. E você que ouviu até aqui, agora é responsável. O sangue não cai mais na minha mão, cai na tua. Pois quando não falamos, nos tornamos responsáveis por vidas. Quando não vivemos aquilo que Yao Shen ensina, nós nos tornamos omissos favoráveis às trevas. Essa Babilônia mundial vai cair. Mas de qual lado você estará? Pois suas atitudes a partir de agora vão estar dizendo a quem você pertence, se é a Yao ou a Satanás.